Bom dia a todas e todos. Com felicidade, nós vamos dar continuidade ao segundo dia do nosso Conhecimento. E para a mesa da manhã, a palestra plenária, intitulada Questões Contemporâneas de Sustentabilidade, gostaria de convidar para compor a mesa, primeiramente, o Dr. Danilo Bezerra. É advogado, professor de urbanismo e Parauapebas, especialista em Direito Administrativo pela PUC Minas, mestre em Gestão e Desenvolvimento do Meio Ambiente pela Universidade Federal, pesquisador do Grupo de Pesquisa Grandes Projetos na Amazônia. Falará sobre o tema Desafios à Gestão Ambiental e Impactos Ambientais na Amazônia. Para compor este dispositivo, gostaria de convidar também o Dr. Giuseppe Mendes. Especializado em direito público, cofundador do AMPA Amazônia, e ele falará na manhã de hoje sobre a legitimação do crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas através do processo de contratações públicas. Para compor também esta mesa, gostaria de convidar o doutor Evandro Costa. O doutor Evandro é advogado do escritório Barreto e Costa, procurador do município de Belém, e falará na manhã de hoje sobre regulação compartilhada e o princípio do protetor receptor, reflexões sobre a gestão de resíduos sólidos e negócios públicos e privados na Amazônia. Para compor este dispositivo, gostaríamos de chamar também o professor Dr. Daniel Cruz. O Dr. Daniel é advogado e CEO do Rodrigues Cruz Advogados Associados, sócio efetivo da Associação da Advocacia Trabalhista do Estado do Pará, ATEP, onde ocupou presidência e vice-presidência da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, ABRAT. E falará sobre trabalho decente na COP30. A mesa tem total autonomia para deliberar a ordem de apresentação, né? Os palestrantes da manhã podem fazê-lo. Caso não haja nenhuma ordem preferencial, nós podemos seguir, né, o dispositivo conforme foi convocado. Quem gostaria de começar? Gostaria de agradecer a todos pelo aceite, em nome da Universidade da Amazônia, em nome do Instituto Ibero-Americano de Direito, e gostaria só de pedir aos participantes, na verdade, informá-los que o tempo de apresentação será de 20 minutos. Bom dia a todos e todas. Como já foi apresentado anteriormente, eu sou Daniel Cruz, advogado. Gostaria de começar agradecendo aqui a Universidade da Amazônia, o professor Jefferson Bacelar, o professor Paparel e os meus colegas aqui de mesa, uns que, colegas, eu posso até dizer que não são amigos, pessoas de muita convivência e pessoas muito importantes para o direito e a advocacia aqui no estado do Pará. Estar aqui na Universidade da Amazônia, para mim, é sempre uma honra, uma vez que eu sou um egresso da casa. Confesso que não vinha há muitos anos, quase me perdi para chegar aqui, ainda bem que parece. Foi até uma vergonha, porque frequentou tanto tempo. Mas é com muito prazer de estar aqui nessa casa e com as boas energias que ela traz. O tema que eu queria trazer para vocês, sendo muito rápido, nós temos um prazerzinho, seria a questão do trabalho sustentável na COP30. Eu, como advogado que falei anteriormente, eu sou advogado trabalhista e advogado sindical. Como advogado sindical, eu sou advogado do Sindicato de Hotéis e eu tenho vivido a COP intensamente, todos os dias. Eu acordo praticamente e durmo com a COP. E eu tenho visto muitas coisas. Ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de ir na ONU e esse ano, em fevereiro, eu fui na ONU e eu estava lá com outras coisas e aproveitei e solicitei uma credencial para poder conhecer como é que funciona a COP por dentro. E aí lá eles têm uma
uma questão das situações perenes da ONU, as agências perenes, e a COP ela é uma reunião perene, assim como tem a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, tem os seus eventos perenes e rotativos. Por exemplo, nós temos em Davos o Encontro Anual Econômico e a COP é o Encontro Ambiental, que ela é itinerante. A oportunidade de trazer aqui para Belém é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo aqui no estado do Pará, e nós devemos isso, obviamente, a nossas políticas públicas, que foram muito competentes nesse aspecto. Só que, entrando um pouco para a minha sardinha, que é o direito do trabalho, nós temos ouvido falar muito da infraestrutura, nós temos ouvido falar muito da questão do meio ambiente, mas nós estamos esquecendo que eu não tenho visto um diálogo do qual é o objetivo maior do meio ambiente: o homem, a pessoa, o ser humano, mulher. Então, pouco tem se dito acerca da evolução do meio ambiente do trabalho, acerca do trabalho sustentável. Então, agora na COP, é um momento também de fazer reflexão do planeta. Nós temos que diminuir a nossa pegada de carbono, nós temos que fazer com que os países menos desenvolvidos consigam chegar a índice de desenvolvimento próximo aos países desenvolvidos, os BRICS. Porém, nós temos que fazer isso dando alternativas de trabalho sustentável e decente. Hoje, você chega num país desenvolvido, como é que está funcionando o trabalho? O trabalho funciona assim: tudo aquilo, o homem faz tudo aquilo que a máquina, a automação ou o robô não faz. Mas, onde nós estamos trabalhando o trabalho sustentável? Como nós estamos qualificando os trabalhadores para o futuro? Como nós estamos qualificando a questão dessa disrupção de alguns tipos de trabalho? Eu tenho hoje 42 anos e quando eu comecei a advogar, aproximadamente 20 anos atrás, eu fazia a convenção coletiva com assessorista e telefonista. Alguém conhece algum assessorista e telefonista? Raro. Não existem mais. Onde essas pessoas estão trabalhando? Então, a COP, ela vem para que nós possamos trazer aqui esse novo mundo. Geralmente, a COP, como regra, ela sempre faz o planejamento social e ambiental para os próximos 5 anos. Então, todas as metas que nós traçamos aqui são metas de 5 anos, aí você tem a revisão. E o que eu entendo que é muito importante o debate é para onde vai o mundo do trabalho nos próximos 5 anos. O que vai ser o trabalho sustentável? Qual é a visão do trabalho com a inteligência artificial? Qual é a visão do trabalho com a sustentabilidade? Qual é a visão do trabalho com a energia renovável? Temos pesquisas que mostram que você dá bom dia para a inteligência artificial, você gasta mais energia elétrica de sustentar uma cidade de 200 mil habitantes no mundo. Só de você dar bom dia. Então, nós estamos com uma crise energética de informação que ela, cada vez mais, ela pensa em mais capital e menos homem. Então, qual é a solução para isso? A solução para isso é qualificação. Nós precisamos qualificar, principalmente aqui o Amazônia, o nosso cidadão comum, ele precisa estar qualificado em matérias disruptivas de trabalho. Hoje, nós temos aqui na Amazônia uma amostra do que é o capitalismo algorítmico, o que é o Uber, o que é esses aplicativos e plataformas digitais, só que isso é o pico do iceberg. Nós estamos falando de centros mais desenvolvidos, onde você já tem o carro que anda sem ninguém, só a inteligência artificial dirigindo e
os georreferenciadores fazendo a manobrabilidade. E aonde vai o ser humano? E o que você vai fazer com essa pessoa? Então, nós estamos aqui no meio acadêmico, onde nós precisamos gerar barreiras protecionistas para que esse tipo de situação ocorra de maneira escalonada. Nós precisamos entender, nós, estudantes de direito, que a nossa qualificação ela é muito importante para esta economia. Como vai funcionar os sindicatos? Como vai funcionar a representação? Hoje, todos nós aqui somos bombardeados por informações detonando as estruturas e as concepções de direito que já existem dentro da nossa vida. Se eu perguntar aqui para todos vocês e fizer a enquete de quem é a favor da manutenção dos conselhos de classe, a maioria vai dizer que é contra. Se eu perguntar quem é a favor a manter os sindicatos, a contribuição sindical, a maioria vai ser contra. Por quê? Nós temos feito poucos estudos acerca da necessidade de fortalecimento de instituições. Por exemplo, a gente fala de uma instituição constitucional que é a OAB, e a gente esquece que a OAB ela não foi dada de graça para a cidadania brasileira. A OAB foi um sonho de 80 anos. E agora, em 2030, que ela vai fazer 100 anos. O Brasil tem 500. Os estudos jurídicos foi de 1824. Então, nós estamos vamos fazer 100 anos de uma democracia cidadã, de onde nós temos uma resolução de classes, nós temos uma força constitucional, e nós já estamos querendo destruí-la, porque a gente esqueceu de como foi conquistado. Você tem uma estrutura de governo onde nós temos um conselho de classe que regulamente a profissão, todas as profissões, onde só era regulamente, onde só ela questiona, e nós, sem entender por que isso existiu, já queremos que ela acabe. Então, essa COP, ela vem com uma reflexão trabalhista muito grande, de discutir qual é o futuro do trabalho, quais são as profissões que, pensando aqui nos próximos 20 anos, não vão ser afetadas pela tecnologia, e como fazer esse link tecnológico com um link sustentável. Como eu posso ter um foco de cada vez mais consumo se eu não tenho sustentabilidade? Nós vamos ter que romper esse paradigma. E esse paradigma começa nas relações do trabalho. Nós vamos ter que desenvolver tecnologias que possam regenerar a floresta, vamos ter que ter tecnologias que possam utilizar a energia sustentável. E, principalmente, vamos ter que fazer novas formas de colocação dos trabalhadores. Eu digo e repito, a COP ela deveria ser muito mais sustentável no sentido de fazer essa grande consulta. E essas consultas intertrabalhistas, elas acontecem muito raras na história do mundo. Se a gente for analisar o direito do trabalho internacional, a gente vai ver que nós temos um direito do trabalho americano, e existiu uma comuna sindical lá no século XIX, que inclusive foi responsável pela não criação de um partido socialista nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem partido socialista. Os democratas e republicanos, onde o direito do trabalho nasceu no Partido Republicano, aí o Partido Republicano tomou uma posição de extrema-direita, e hoje o direito do trabalho está dentro do Partido Democrata. Isso mostra como é importante o debate, como é importante o diálogo de fonte, como é importante o diálogo nessas convenções, para que você possa desenvolver. Agora, aqui no Pará, já para caminhar para o meu fim, que 20 minutos é muito pouco para falar de tema convência. Agora, aqui no Pará, nós temos esse desafio que se deve fazer. Qual é a solução para isso? Porque problemas tem muitos. A solução para fazer é buscar sempre linhas de pesquisa. Nós, como operadora de direito, temos que buscar linhas de pesquisa para tentar encontrar dentro do capitalismo que não faz a sustentabilidade, aonde está a sustentabilidade do trabalho. Hoje, por exemplo, nós temos uma discussão dos aplicativos. É vínculo de emprego ou não é?
Aí eu pergunto, a lei é feita para servir ao homem ou para servir ao trabalho? Ou para servir ao capital? A gente tem que decidir isso, porque não pode existir trabalho sem dignidade. Não pode existir trabalho sem teia previdenciária, teia social. Senão, tudo aquilo que nós estamos fazendo, o pacto social que nós fizemos há muitos anos atrás, ele morre. Nós não vamos ter nenhum tipo de objetivo como sociedade. Nós temos agora as questões sustentáveis. O Estado ele tem que intervir para poder gerar energia sustentável. O trabalho tem que estar atrelado a isso. Buscar alternativas. Quando sentarem aqui na COP, vocês vão ver protesto para todo tipo de causa ambiental. Mas nós não vamos ver protesto para a causa trabalhadora, que é um erro. Que é esse o recado que tem que ficar para todos nós. Dentro do meio ambiente do trabalho, o mais importante é o homem. Nós vamos ter agora, nesse mês de maio, vai entrar em vigência a NR1, que vai justamente vir para dar uma nova roupagem numa crise muito grave que nós temos dentro do mundo do trabalho, que é o trabalho, que é a saúde mental. A quantidade de pessoas hoje que sofrem com saúde mental, em questão da ansiedade, em questão do choque de informações, é muito grande. E essa nossa humanização, ela está sob ataque. Então, eu recomendo a todos vocês um grande recado aqui dessa reflexão do meio ambiente é essa. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez. Sei que o tempo é muito pouco. Eu fiz um planejamento aqui de 12 slides, que estava contando falar 40 minutos. Eu tive que fazer uma convenção muito grande. Eu ia apresentar algumas coisas, inclusive, de como estão fazendo os países já as relações sindicais para o próprio meio ambiente. Por exemplo, tem alguns países, só para antes de encerrar, tem alguns países que já estão trabalhando em diminuir carga tributária, em diminuir e aumentar a hora de trabalho em atividades que são sustentáveis, tanto no ambiente do ser humano, a questão ambiental e mental, como também em relação às pegadas de carbono. Nós temos toda uma estrutura agora na Alemanha, que é a indústria da energia solar, ela está atrelada com fortes incentivos. Até a China, que põe como um grande vilão ambiental, já tem preocupado em algumas zonas industriais a pensar nessa questão da sustentabilidade. E eu vejo o Brasil falar muito pouco. Nós não temos uma linha, não temos uma lei feita em matéria trabalhista que busque a sustentabilidade, quer seja do meio ambiente ambiental do trabalhador, quer seja do meio ambiente do planeta. Nós não temos isso. Nós estamos no país do meio ambiente e parece que aqui vai chegar por último. Nós vamos chegar ao impacto mais forte para que nós possamos legislar sobre isso. Então, esse é o recado. Agradeço mais uma vez aqui a vocês. Agradeço a Biosfera da Amazônia. Por iniciativas como essa, nós temos que discutir o que está acontecendo no nosso planeta. E eu fico feliz do interesse de vocês e eu espero que cada vez mais tenhamos essas discussões de interesse. Hoje em dia nós temos essa dificuldade de justamente fazer eventos presenciais. Cada vez a gente é mais avassalado por questões virtuais e parece que se deslocar para um ambiente físico e estar com a atenção plena em um ambiente físico cada vez tem sido muito mais difícil para o nosso cérebro conseguir processar isso. Muito obrigado e desejo um excelente evento a todos. A palavra agora, doutor. Eu espero que o senhor chegue a passar a palavra para você, Daniel. Posso passar a palavra aqui? Não, desculpa por essa quebra, eu nunca quero preocupar, gente. Passo a palavra aqui para o doutor Evandro, que vai falar sobre. Ele vai falar para você. Mas não dá para falar em pé ali? Eu consigo assistir o slide? Para você ver o slide, você descer. Então eu vou descer. Não, porque eu posso falar.
Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Quando se coloca aqui o comércio, procura você um exercício mental rápido de reflexão. Imaginem, se eu pedisse a vocês, José, que acontece com todos vocês, para entregar qualquer lixo que vocês tenham na mão aqui, um pedaço de papel de bala, um lencinho utilizado. Essa Vitória entrega para um desconhecido aqui. Imaginem o desconforto da entrega e o desconforto de receber esse lixo. Que acha esse copo de café usado aqui? Esse desconforto que nós vamos falar, esse desconforto que existe e não só existe, é necessário quando nós tratamos do lixo, quando nós tratamos do resíduo sólido na questão municipal. Já entrar nesse mérito. Pode passar esse slide inicial. Quer deixar aqui comigo? A grande reflexão, pessoal, e lixo, ele é problema em qualquer lugar do mundo, muito mais na Amazônia. Saiu a tela. E é daí um parabéns ao NAMA e ao Iperuju por trazer o debate para dentro da Amazônia, para Belém, para nós debatermos as questões ambientais a partir da nossa ótica. Um compromisso, como o Daniel falou, com as pessoas que moram aqui, que vivem aqui, que têm um compromisso com o planeta, mas que têm a demanda também pela sua dignidade socioambiental. E a reflexão é essa. Quem regula, ou como se regula, é o que acontece quando o lixo de uma cidade atravessa o rio e vai parar na floresta do outro. E esse é o debate sobre a questão dos resíduos sólidos. Vamos ver se passa aqui. E para a gente entrar nesse debate, para os alunos e para aqueles que não são proprietários ao tema, é importante firmar alguns conceitos aqui rápidos. Primeiro, o conceito do saneamento. Que é o saneamento básico? A gente tanto fala, pelo qual a nossa sociedade, em especial a amazônica, tem demanda. O saneamento básico compreende aqui essas atividades. Abastecimento de água, é água potável na sua torneira, esgotamento sanitário, que é o banheiro na sua casa, mais do que isso, uma destinação final adequada, no momento em que você está praticando. E nesse item aqui também, pessoal, do esgotamento, temos índices alarmantes das piores cidades do país em relação ao menor volume de tratamento de esgoto. Compreende a drenagem de águas pluviais. Quem é de Belém, para quem não é, para conhecer um pouco de Belém, todo mundo aqui cresceu ouvindo falar das macro-drenagens, na Bacia do Una, na Bacia do Quipinduba, que são os rios que invadem a cidade, ou, como eu digo, os rios que foram invadidos pela cidade, na verdade, porque a cidade cresceu por cima da Bacia do Una. Belém é uma cidade que fica abaixo e do rio, então, muitas vezes, apenas a maré alta é suficiente para alagar a cidade. Se coincidir com a chuva forte, para quem não é daqui, nós chamamos de toró, aí que a cidade alaga realmente. E o quarto item do saneamento básico é o item hoje da nossa atenção, que é a gestão dos resíduos sólidos urbanos. O que são os resíduos sólidos urbanos? O nosso lixo. É o lixo coletado em casa, que é o nosso resíduo domiciliar, é o lixo coletado da cidade, do serviço de varrição, de capinagem. Se você tem uma série de outras gramas de resíduos que são mais técnicos, resíduos hospitalar, resíduos químicos, estão fora do nosso debate hoje. Quando a gente fala em resíduo sólido, lixo, o outro conceito importante que você tem que ter é do que é que eu faço com o lixo, o que é que eu faço com o papel que está na minha mão, o que é que eu faço com o copo de café que eu acabei de usar, o que é que eu faço com o lixo do meu banheiro. A destinação final desse resíduo, ela tem N soluções. Ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, ele pode ir para compostagem, quando é um resíduo orgânico. E a disposição final, esse é o termo técnico correto que a gente chama, é quando eu não tenho mais o que fazer com ele, eu boto onde? No aterro sanitário. Aqui em Belém, historicamente, que dá o caso de Belém por conta disso, nós usamos o lixão dourado, que é daqui sempre ouviu falar. O que é o lixão? É simplesmente
eu jogar o lixo em cima do terreno baldio, sem tratamento, sem nenhuma preocupação, e é óbvio que a partir dali eu vou ter contaminação de lençóis freáticos, eu vou ter animais de peçonheiros, doença, danos socioambientais, vou ter a figura do catador, que hoje é um projeto muito interessante de Belém em relação a isso, por conta que o lixo tem um valor econômico muito grande. Então, na hora que você coloca no lixão, e aí aqui, para quem é da cidade, também o lixão do Orá foi um exemplo clássico disso, você institui a figura do catador, são pessoas que vão para dentro do lixão. Em 2004, nós tínhamos cerca de 200 crianças que viviam no lixão, catando lixo para revender. Você tem como destinação final o aterro controlado, que é uma solução intermediária do lixão. Então, você começa a ter um controle, efetivamente, sobre aquela área, para ver se o lixo vai, e você tem a figura técnica correta, que é o aterro sanitário, onde você tem uma disposição final ambientalmente adequada desse resíduo, sem contaminar as suas freáticas, sem a questão de proliferação de doenças. E por que a reflexão aqui é importante? Essa imagem aqui, para quem está nos vendo aí de fora, agora melhorou o microfone, é uma visão aérea da nossa região metropolitana. Nós temos aqui o Rio Pará, que forma a Baía do Marajó, que vem aqui do mar para a nossa região, e temos Belém, Aremideu, Marituba, que faz a nossa região metropolitana. Por que eu comecei ensinando vocês? Pensem em pegar o seu lixo e entreguem para o desconhecido, para o vizinho. Porque é isso que acontece na nossa região. Como eu disse, lixo é problema em qualquer lugar do mundo. Numa região amazônica, repleta de bacias hidrográficas, Belém tem 42 ilhas no todo, repleta de floresta, com critérios sociais importantes. Posso ter uma aterro sanitário aqui na Alcino Cacela, no centro da cidade, está numa área distante. Já está ruim. Tá? Já melhorou. Em série de critérios, quando eu faço um estudo para resolver o problema da destinação final do lixo de Belém, acontece isso aqui. Todas essas áreas vermelhas que vão de Belém, Aremideu, Marituba e muito além da região metropolitana são áreas nas quais eu tenho restrições severas e muitas das quais impeditivas de localização de um aterro sanitário, ainda que ambientalmente adequado. E daí a necessidade de eu começar a ter o diálogo com o meu desconhecido, com o meu vizinho, para dizer, olha, receba o meu lixo, o meu resíduo sólido. E aí, numa pontuação muito rápida, para a gente compreender o cerne do debate, de como nós podemos regular, de como nós devemos pensar nessa questão ambiental, inclusive a partir da COP30, é importante a gente ter esse histórico. Belém, como eu disse, usava desde a década de 90 o lixão do Orá. Em 2015, o lixão foi fechado. Isso aqui eu tenho uma outra palestra, pessoal, dá uma hora só falando disso, de como o sistema de gestão de resíduos sólidos foi sendo desmantelado ao longo dos anos. Mas o fato é que, em 2015, para hoje aqui, o Orá foi fechado e iniciou-se a operação da Central de Tratamento de Marituba, que seria um aterro sanitário ambientalmente adequado. Problema. No ano seguinte, graves problemas de funcionamento do aterro, contaminação do lençol freático, ausência de diálogo com as comunidades locais, problemas de mau cheiro, enfim, e você chega com o fechamento do aterro em 2018, a decisão de se fechar. E aí a pergunta é, para onde vai o lixo? Belém produz 1.300 toneladas de resíduos sólidos por dia. Mais da metade não precisaria ir para o aterro. Poderia ter uma destinação final mais adequada. Mas isso é um trabalho complexo, que não é feito. E aí nós temos Marituba e Ananindeua, que são municípios da região metropolitana, que também utilizavam o mesmo aterro. E aí, desde 2019, se inicia um grande litígio judicial, um processo judicial estrutural, que a gente chama. Isso é uma outra palestra também, de uma hora, só sobre ela, tá? Em que o funcionamento do aterro sanitário de Marituba passa a ser determinado por decisão judicial, em razão de não haver outro local ambientalmente adequado para a disposição, e isso permanece até hoje. E aí nós entramos, então, para a nossa realidade estadual, em que eu estou falando do problema do aterro sanitário que atende a região metropolitana, Belém, Aremideu e Marituba. Só que no estado do Pará,
eu tenho ainda hoje mais de 110 lixões, que são os catalogados, fora os não catalogados, em operação. Ou seja, quando eu saio da região metropolitana, tirando Altamira e Marabá, o resto dos nossos municípios inteiros ainda usam lixão. Um grave comprometimento socioambiental, obviamente. Então, vejam, a solução que foi construída por Belém, para nós podermos compreender a necessidade de debater o tema. Belém fez uma licitação, contratou uma parceria público-privada para dizer, olha, você vai fazer a gestão do meu resíduo sólido. São os verdinhos aqui na rua, todo mundo vê agora. Belém, para quem não é daqui, viveu uma crise completa do sistema, em que o lixo efetivamente ficou na rua no sentido literal da palavra. Então, a empresa assumiu o compromisso de fazer a varrição da rua, a capinagem e a coleta desse resíduo domiciliar, que é o lixo que nós geramos todo dia. E assumiu a obrigação de construir um novo aterro sanitário. Lembre da nossa imagem lá vermelha. O problema, não tem no ar em Belém. Esse é o primeiro problema. O segundo, Ananindeua e Marituba não tem aterro também. Então, Belém contratou, a empresa vai construir, mas vai ter que atender Marituba e Ananindeua, pelo menos, por força do processo judicial. E onde vai ser esse aterro? Atualmente, o pedido de licenciamento da área é no Acará. É um outro município que fica, inclusive, fora da região metropolitana. Mas fica dentro do critério que é fundamental também, que é o critério econômico. Eu não tenho como pegar o lixo e levar para um município a 500 quilômetros de distância daqui. Por quê? Porque economicamente será inviável. Então, comece a reparar na complexidade, porque eu tenho um município contratando e custeando isoladamente uma solução que vai atender, no mínimo, mais 2 municípios, mas que está localizado no terceiro município. Isso gera um cenário que nós chamamos de comportamento free rider, que são quando eu tenho gestores, e aí eu não estou falando de nenhum dos municípios especificamente, e que dizem assim, não, se Belém está resolvendo, deixa ele resolver que eu vou no embalo. Por que eu vou parar para resolver? E eu tenho um cenário de ausência de articulação estadual, que é o objeto do estudo do debate, propor essa regulação, propor essa intervenção estadual de forma macro. E aí, o que é que esse cenário cria? Com a crise de Marituba, especificamente, os municípios começaram a editar leis proibindo ter aterro sanitário para receber resíduos de outros municípios. Ou seja, o Acará, o Jaru, são municípios daqui, por exemplo, usam lixão e o Poder Executivo, o Poder Legislativo, se articula para editar uma lei dizendo que é proibido ter aterro, apesar de usar lixão. Mas por que proibido ter aterro? Porque é para não receber o resíduo de outros municípios. Vejam a complexidade do cenário. Eu tenho a lacuna institucional, o plano de gestão estadual previa, salvo engano, para 2014, a meta de encerramento de todos os lixões do Estado, ou seja, passados 11 anos, nós temos ainda mais de 110 lixões. E as soluções isoladas, como a de Belém, ainda que aproveitando outros municípios. Tudo isso no cenário de metas defasadas do plano estadual. E aí, hoje, a reflexão. No meio dessa celeuma, pessoal, como é que nós resolvemos? Daí a importância da regulação. O que é a regulação? É a medida certa de intervenção do poder público em determinados segmentos para a correção de falha de mercado. Então, eu tenho um serviço que é público, que poderia ser prestado diretamente pelo poder público e é concedido a particulares, como no caso do Belém, na forma de parceria público-privada. Só que essa regulação, e nós tradicionalmente temos sempre a concepção da regulação reativa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem uma meta X a ser cumprida, mas sempre no caráter punitivo. Essa regulação ela precisa ser trabalhada no Estado comparado como um todo para induzir comportamentos de agentes de mercado e de governo que sejam positivos na solução do problema. Porque, diferente do desconforto aqui, no início da nossa conversa, de eu me entregar um lixo que é meu para você que não tem nada a ver com o problema, entre aspas, o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele prestigia as soluções regionalizadas.
Por quê? Porque é ambientalmente mais adequado eu ter um aterro sanitário bem estruturado, que atenda vários municípios, do que eu ter, inclusive por restrições econômicas mesmo, um aterro em cada município. Então, não só eu otimizo o uso desse equipamento que é caro, e cuidar do lixo que custa caro, como eu também diminuo o impacto ambiental. Então, veja que eu tenho um cenário nacional em que toda a regulação da ANA, que é a Agência Nacional, da nossa legislação, é prestigiando as soluções regionalizadas. No papel, o nosso plano estadual replica isso, mas na prática tem atuações em que os municípios competem ou litigam para não receber o resíduo do outro. Para que vocês tenham ideia, tem ações que isso envolve também os órgãos de fiscalização. Nós temos uma dificuldade de compreensão, por exemplo, muitas vezes, do Ministério Público em relação ao tema. Então, nós temos ações hoje do Ministério Público pedindo indenização contra Belém por depositar o lixo em Marituba. Ou seja, complicando ainda mais esse cenário de destinação final adequada. Dentro dessa realidade, Belém possui uma agência reguladora que vai estipular formas de funcionamento, metas, é nomeada tanto pela lei como pela concessão para ter essa atribuição. Mas, de novo, qual é o problema? Ela não possui jurisdição sobre outros municípios, é uma agência de Belém. E não há uma articulação com o Estado para que a agência estadual firme um convênio em relação a isso, para que o município do Acará, que não tem agência nenhuma, possa ser fiscalizado ou regulado eventualmente pela Arbel, também convênio. Há N soluções para que você consiga estipular a melhor forma de operação adequada do serviço. E aí daí a importância, que eu também tenho defendido nos trabalhos, de se trazer o princípio do protetor recebedor. Nós somos muito mais vinculados ao princípio do poluidor pagador. Tem um lixo, não quer jogar fora, paga e eu resolvo. Mas o que nós precisamos nesse cenário aqui é induzir as boas práticas, é efetivamente estabelecer políticas que incentivem, por exemplo, um município como Belém, que está custeando sozinho essa solução, incentive a fazê-lo. Incentive um município como o Acará, que por enquanto atua ainda passivamente no pedido de licenciamento, e olha que eu não vou nem entrar aqui no debate sobre a escuta das populações, da população urbana de Acará, da população das comunidades tradicionais que habitam lá, da população quilombola que habita lá, da população indígena que habita lá. Essa regulação que já deveria estar em curso. Nós temos uma prorrogação do aterro sanitário de Marituba até dezembro deste ano. Em dezembro, voltaremos a viver a mesma crise e o mesmo dilema. Para onde vai o lixo de Belém e de Marituba? Porque nos outros municípios nós sabemos, vai para o lixão. Mas e da região metropolitana? Vai voltar? Nós vamos retroceder? Então, qual é o trabalho que já vem sendo feito com o Acará e por que não incentivá-lo? Por que eu não consigo estabelecer essas políticas públicas a partir dessa ótica? É essa reflexão que a gente tem defendido, tá? Em relação a isso. E aí, vejam, pessoal, se eu quero falar de justiça ambiental, de justiça climática, eu tenho que partir dessa realidade. Vou explicar esse mapa para vocês. Tudo que está em vermelho, e aí, principalmente aqui, dá para a gente ver aqui na região norte e nordeste, são as áreas do nosso país que usam lixão. Vejam a desigualdade, bora falar sério de desigualdade regional, é isso aqui. Por que a nossa população vive no lixo? No lixão céu aberto, no lençol freático, no lençol freático contaminado. E por que no sul e sudeste, olha aqui, é verdinho. Por que a população de lá é atendida por aterro sanitário e a nossa não? Então, é essa reflexão que, se nós queremos trazer a COP30 para cá, como trouxemos, temos que falar de meio ambiente, de floresta em pé, de temperatura global, mas, sobretudo, também de responsabilidade socioambiental com a população amazônica, que diz aqui. E digo mais, aqui no estado do Pará, quando a gente vê essa grande área verde, é porque o município de Altamira tem um aterro sanitário.
é um dos que tem, e é o maior município do mundo, né, que é essa área enorme. Mas então eu estou falando de um aterro que atende ali a família e mais 2, 3 municípios contíguos. E que estava, até onde eu vi da última vez, com um sério problema de operação. Falta do quê? De regulação, de fiscalização. Tá? Então, pessoal, esse é o debate. Eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem que viralizou há um ano ou 2, que é de uma praia aqui em Belém, para quem não é daqui que está nos assistindo, uma das mais belas praias do país, que é Salinópolis. Isso é uma imagem do final do dia na praia. Então, veja como a regulação precisa trabalhar a nossa educação ambiental. Mas não é só isso. Qual foi a resposta do poder público a essa denúncia que viralizou nos jornais? Veja como a regulação precisa trabalhar o poder público. O poder público pegou todo esse lixo e jogou no lixão de Salina. Só fez mudar o lugar da contaminação. Saiu da praia para o lixão. Então, se nós queremos avançar com um aterro sanitário, isso aqui é um aterro sanitário ambientalmente adequado, isso é o Rio de Janeiro, em que você não tem poluição nem visual, porque você olha e parece uma montanha, quando você vem pela estrada, em que você não tem proliferação de doenças, em que você produz energia, em que você produz outros gases que hoje vão para a indústria alimentícia. O gás carbônico produzido no aterro hoje é utilizado para a indústria alimentícia. No Ceará, o gás metano é utilizado numa usina que fornece energia gratuita e subsidiada para uma série de população carente. Ou seja, solução, pessoal, tem muita, mas nós precisamos trazer no debate a importância da regulação e de que essa regulação seja instituída a partir, sobretudo, não só da punição, mas do incentivo de boas práticas. Então, era esse o recado para tentar manter aí o tempo regulamentar. Obrigado, pessoal. Agora queríamos chamar para fazer as suas considerações o doutor José Pimentel. Não, Mas só vem aqui, né? Eu assumi vocês vamos ter um copo para gente. Está no cerimonial. É que ninguém está falando, né? Pessoal, desculpa, isso é intimidade de amizade, tá? Nós já nos enfrentamos várias vezes no tribunal e acabamos nos tornando amigos, tá? Ele sempre pelo reclamado, eu pelo reclamante, né? E nós enfrentamos várias vezes, mas acabamos nos tornando amigos. Aí eu acabei saindo do direito do trabalho e indo diretamente para o direito administrativo. Mas muito bom sua palestra. Você comiu já 10 minutos da minha. Boa, né? Não sei se eu te agradeço, né? ou fico triste, né? Mas deixa eu te dizer. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar explanar para vocês aqui, tá? Uma situação que nós estamos vivenciando. Tá? Primeiramente, vou me apresentar. Tá? Já bom dia a todos. Tá? Meu nome é José Pimentel, tá? Sou advogado. Estive licenciado em advocacia durante 6 anos e 4 meses. Tá? Eu estive emprestado ao poder público, né? Exercendo atividade primeiramente de auditor-geral do Estado e depois como presidente do Instituto de Previdência do Estado do Pará, né? E é onde eu pude vivenciar, né, diretamente tudo isso aqui que eu consigo, em especial como auditor, né, pude vivenciar isso aqui, que aprender junto à Controladoria Geral da União, né, tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, que à época se falava somente em uma operação chamada Lava Jato, né? E eu vou trazer para vocês aspectos mais atuais de 2025 e 2024, né, que é o uso de contratações públicas, onde todos os governos nacionais, os governos de todos os estados e municípios, né, estão com seus olhares hoje apontados, né, para tentar dificultar, tá, não mais aquele esquema sofisticado, que era aquele esquema que todo mundo entendia, né, que eram os grupos políticos que participavam. Tudo bem.
que era dos grupos políticos que participavam, e todo mundo entendia, né, que existia aqueles conchavos entre fornecedor e o político da vez, e o político da hora, né, certo? Para poder fornecer produtos e serviços para municípios, estados assim, pegando no sentido mais lato, para a própria União, né? Então, o que nós verificamos? Que hoje o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas se sofisticou, né? Eu tive a oportunidade de falar na Universidade de Milão sobre o mesmo tema há 2 meses atrás, né? No qual a própria Itália, aqui eu tenho inclusive um comparativo ítalo-brasileiro, né? Do qual a Itália combateu isso já mais anterior ao Brasil, né? Que já vivencia essa questão, né, do crime de organizações criminosas já muito anterior ao Brasil, né? E hoje nós estamos vendo organizações criminosas que são ligadas ao tráfico, à milícia, tá ingressando nesse, como é que eu vou te dizer, nesse nicho de mercado, tá? Utilizando-se desse serviço, de bens e serviços de fornecimento para o Estado e o município, Estado no sentido macro, tá? Que eu estou colocando aqui no sentido lato, tá? Estou falando de União e Estado no sentido estrito, como Estado mesmo, tá? Certo? Fornecendo para o poder público, fica melhor assim, tá? Bens e serviços, tá? Para lavar dinheiro, tá? E dar uma regularidade aos recursos captados, tá? Através dos crimes por eles praticados, tá? Muito recentemente nós tivemos uma operação agora em Sorocaba, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto nos jornais, né? E fiquei muito feliz que a Fundação Getúlio Vargas, né, recentemente também um estudo, vocês podem procurar no Google, vocês vão analisar e vão poder ver. Hoje, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, né, se tornou o 4º ou o 5º item de importância para as organizações criminosas de estilo PCC, tá, e Comando Vermelho. Tá? Hoje, a preocupação deles hoje é estar prestando serviço ao poder público. Tá? É prestar serviço como nós prestamos, com regularidade fiscal, tá? Porque eles recolhem impostos, tá? Eles contratam advogados, eles contratam escritórios de contabilidade para dar regularidade, tá? Para dar legitimidade a esse recurso que entra ilicitamente no negócio, mas sai com uma aparência de ilícito, tá? Do mercado, ingressa no mercado com uma aparência lícita e reingressa para a empresa com aparência lícita e é feita uma distribuição, tá? Eu não sei se todos aqui já fizeram direito penal, né? Não sei a relação ao nível de todos, mas eu posso dizer para vocês que a Lei 9.613 de 98 é a que regula a lavagem de dinheiro, tá? É bom que vocês façam uma leitura, certo, dessa lei para que vocês entendam, tá? Aonde começa e aonde termina a ilicitude da lavagem de dinheiro, tá? Em recente inquérito policial, tá? Em julgado de número 1697 do Distrito Federal pelo STJ, ficou bastante claro e uma mudança, inclusive, de destinação, tá? Com relação aos entes participantes, tá? Do crime de lavagem de dinheiro. Ficou definido assim no julgado, que é desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou partícipe da infração penal no antecedente. Basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores que concorram para a sua ocultação ou dissimulação. Tá? Por quê? Porque na lei de lavagem de dinheiro, na 9.613, né, ele dizia que nós tínhamos que saber, nós, seres, todos aqui, sociedade, tínhamos que saber, ser sabedores de onde viria o recurso que, de repente, nos pagássemos com... A única coisa que, inclusive, a OAB tem, né, um recurso em cima desse inquérito, né, porque, às vezes, o advogado recebe, tá? Em especial o penal, né, certo? Recebe recurso, recebe honorários através de recursos ilícitos e ele não tem, assim, em tese, ele não tem como precisar que venha de fonte ilícita, né? Em tese, muito em tese, tá? Eu coloco assim porque é muito em tese. Eu acho que quem trabalha no direito penal está sujeito a isso, né? Tá? Tipo assim, como o dólar eventual, né?
Dólar eventual. Eu não sou penalista e nenhum de vocês aqui, meus colegas, são penalistas. Não sei se tem penalista na plateia, mas aqui nenhum dos meus colegas não queria que o Maurício estivesse aqui hoje. Se o Maurício estivesse aqui hoje, ele ia brigar comigo. Né? Então, muito assim, é como o dólar eventual. Ele provavelmente saberia onde era. Mas só que esse inquérito hoje, ele imputa, tá, ao ente, tá, ao autor ou partícipe, certo? Ao recebedor, tá? A busca da onde vem a origem do recurso que paga bens, serviços e direitos e valores, né? Que hoje é muito difícil, tá? Hoje se tornou, pela mecânica da coisa, se tornou muito difícil. Eu vou tentar ser um pouco mais sério para chegar na mecânica da coisa, para que vocês entendam como é que está funcionando hoje, tá? Com relação à evasão de divisa, tá? É regulado pela Lei 7.492 de 86, já é uma lei um pouco mais antiga, tá? Que diz que quem promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósitos não declarados, tem como penalidade a punição e multa e pena e detenção de 2 a 6 anos. É um crime brando, tá? Certo? É um crime brando que a pessoa já inicia em semiaberto, tá? E se tiver uma pena de 2 anos, já está de 2 a 4 anos, tá? Já responde no sistema aberto, tá? Eu trouxe aqui como exemplo, tá, a Operação Cosa Nostra, tá, que foi o exemplo que eu levei para a Itália, né, que foi agora em 2024, tá? Que foram 9 brasileiros e 3 italianos denunciados pelo Ministério Público Federal no crime de organização criminosa internacional de lavagem de dinheiro de empresa de fachada, certo? Que empresa de fachada que veio de crimes de organizações criminosas que levaram dos cofres públicos brasileiros 300 milhões de reais aproximadamente, tá? Hoje, nós temos mecanismos, tá, que são advindos da nova lei de licitação, que é a 14.133, tá, de 2021, que foi implementada agora recentemente, certo, de forma definitiva, porque ela estava sendo trabalhada de forma híbrida, né, tá? De forma definitiva no dia 31 de dezembro de 2023, tá? Anteriormente regulada pela Lei 8.866 de 93, tá? E todos os processos licitatórios são obrigatórios, tá, por uma imposição constitucional que está previsto no artigo 37. Tá? Houve uma melhoria na lei de licitação, tá, que imputa hoje, não mais, tá, um parecer jurídico que eu tenho, o auditor, tá, um procurador autárquico, um procurador do município, o autárquico, a minha colega que está aí, né? Um procurador, certo, do município, que hoje ele não dá mais parecer simplesmente opinativo, ele dá parecer vinculativo, né? E hoje a vinculação dele também ele passa a responder ou dolosamente ou de forma culposa. Só que de forma culposa, pela nova lei de improbidade, tá? Ele passa a não responder mais nada, tá? Então isso fica muito claro. Tá? Também foi uma falha lá da lei de improbidade, eu tenho minhas críticas com relação a ela, tá? Mas você que trabalha com administração pública, a gente sabe que foi benéfico para alguns, né, e maléfico para outros, tá? Houve uma obrigatoriedade nas fases preparatórias que caracteriza um melhor planejamento da administração pública. Dentre elas, matriz de risco, tá? Análise pontuais dos riscos de cada licitação, exigência e agravamento das sanções penais e administrativas. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Tá? Eu não estou fazendo acompanhamento pelo painel, né? Porque normalmente o painel fica atrás e eu não tenho condições de... Só para vocês entenderem, eu estou operado há 40 dias, eu não tenho condições de estar fazendo essa movimentação toda aí. Tá? Mas, inicialmente, todos conhecem a Operação Lava Jato, né, que se deu lá em 2014, tá? Tiveram mais de 80 fases, e uma das fases recentes, tá, da Lava Jato foi agora a prisão do senador Fernando Collor de Mello, tá? Que, dentre todas as fases, todas as anulações de provas, anulações, certo, de processos, e críticas ou não críticas, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Uma das últimas fases a ser cumpridas foi a prisão do senador Fernando Collor de Mello, né, que veio desde 2014, né, acho que sendo julgado, sendo investigado, o início das investigações se deu lá. Tá? Mas só que na Lava Jato houve um processo de sofisticação, tá, dessas operações do uso de empresas públicas para lavagem de dinheiro e evasão de divisa, que nós sabemos todos que é a Petrobras. Tá? Certo? A Petrobras e todas as empresas derivadas da Petrobras, como a BR Distribuidora,
e dentre todas as outras, né? Nós tivemos construtoras também que prestavam serviço de construção também para distribuidoras como a Camargo Correia, o Debrecht, todas as distribuidoras e usinas pela Petrobras. Nós tivemos a presença do doleiro, só que a presença do doleiro é diferente da presença do traficante. O doleiro presume sofisticação, porque o doleiro está, para nós, simples mortais, como um ser sofisticado, tá, de operação de lavagem de dinheiro. Tá? Eu estou falando aqui para estudantes, eu não estou falando aqui para técnicos, tá? Para que vocês entendam bem claramente isso. Por isso que a linguagem é um pouco mais simplificada. Tá? Assim, o doleiro está, para nós, seres da sociedade, como um ser sofisticado, uma ferramenta sofisticada, tá? Para a lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Tá? E ele não está presente agora, de 2014. Ele é um ser que está desde a década de 50, desde a época dos militares, certo? Que conseguiram fazer com que os recursos públicos brasileiros fossem parar na Suíça, na Alemanha, em cofres, certo, europeus. Tá? Então, essa presença presume sofisticação. Presume que, pelo menos, ele saiba ler inglês. Pronto. Né? Saiba, pelo menos, falar outra língua. Né? Saiba, pelo menos, como transacionar, fazer uma operação offshore. Né? Saiba, pelo menos, certo, fazer uma operação, como eu disse, né? Uma operação offshore, entre todas as outras, criação de empresas e camadas de proteção para a operação de lavagem de dinheiro dentro do sistema que nós chamamos simplificadamente de doleiro. Né? Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Tá? Nós estamos vendo hoje o crime de corrupção, que é simplificado, tá? Porque se hoje tem lavagem de dinheiro e evasão de divisa, ele inicia na corrupção. Tá? Então, isso é muito. Assim, ele é o pontapé inicial, tá? Para o crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro é um crime secundário, tá? É o crime que vem posterior ao crime de corrupção. Tá? E no ano de 2024, tá? Para alguns que não têm, assim, que não vivenciam muito o dia a dia do direito administrativo, tá? Nós tivemos uma investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, juntamente com o Ministério Público de São Paulo, de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, do qual nós tínhamos mais de 10 CPFs e 35 CNPJs. Tá? O que ocorre com esse CNPJ? Era legal se eu tivesse condições de botar o esqueminha aqui, certo? Como é que funcionava. Por que empresa de ônibus? Empresa de ônibus, ela trabalha com passe e com dinheiro vivo. Tá? Hoje, ela transportava, em média, 700 mil passageiros por dia. Quando se fazia a manutenção desses ônibus, se comprava da própria empresa do esquema dentro dos 35 CNPJs. O combustível também era dessas empresas. Né? Então, se criava um esquema dentro dessas empresas, dentro desses CNPJs, tá? Para que ele se retroalimentasse, tá? Com esse dinheiro vivo. Tá? E esse dinheiro vivo ingressava no sistema e depois ele ingressava no sistema bancário. E a partir do momento que ele ingressa no sistema bancário, ele se torna legítimo. Pronto. E aí ele recolhe imposto. Esses impostos já estão previstos, tá? Como é que eu vou te dizer? Na perda, tá? Na contabilidade, tá? Na perda do recurso, tá? Certo? O crime da corrupção, tá? Certo? Já está previsto também nessa perda, né? Certo? O advogado também já está, e toda a infraestrutura para que esse sistema funcione, tá? Já está previsto nesse ganho, tá? Dessas empresas. Agora, o que mais nos preocupa hoje são compras. Mudou, tá? É o que eu vou mostrar para vocês agora no ano de 2024 para 2025. Nós não estamos falando de 10 anos, estamos falando de um ano para cá. Tá? De um ano para cá, mudou que agora eles estão adquirindo empresas em situações de dificuldade financeira, mantendo o proprietário da empresa sob ameaça, tá?
mantendo o proprietário da empresa sob ameaça, pagando a dívida da empresa, tornando a empresa que era sem estrutura financeira, uma empresa que estava à beira de uma recuperação judicial, para uma empresa financeiramente saudável. Eles injetam dinheiro através de um empréstimo bancário, através de uma operação de factoring, através assim, se cria-se um mecanismo, tá, de empréstimo, tá, para que, através de uma factoring, através de qualquer outra operação, tá, ou de compra, ou uma fictícia aquisição de área, uma fictícia aquisição de patrimônio, tá, para que essa empresa tenha um gás, né? Ele mantém o CEO da empresa, mantém o proprietário da empresa, o diretor da empresa, mantém toda a estrutura da empresa sob ameaça, tá? E ele passa a ser um empregado de luxo, trabalhando para o crime organizado, né? Só que a partir do momento que ele trabalha para o crime organizado, ele passa a responder como partícipe do crime, né? Até que ele denuncie, ou até que se descubra que ele também é tão vítima quanto nós, da sociedade, que alimentamos esse crime de lavagem de dinheiro e divisa através da computação pública. Porque todos nós aqui, esses 700 mil usuários dessa empresa de ônibus, e eu não estou falando de empresa de ônibus, tá, pessoal? E também entendam aqui que o meu comentário, ele não é um comentário discriminatório, tá? É só para que vocês entendam o distanciamento da fiscalização, tá? Ele não é não foi uma empresa de ônibus que foi descoberta na periferia de São Paulo, aonde a fiscalização não estava presente, tá? Essa empresa de ônibus, a Transvolf, era da zona sul de São Paulo. Ela trafegava pelos Jardins, pela Paulista, certo? Pela Brigadeiro Faria Lima, tá? E como trafega até hoje, não trafega hoje, porque a Transvolf acabou, né? Mas trafegava até meados de 2024, tá? O esquema era simples, tá? Primeiro, eles emprestavam os nomes, depois adquiriam essas empresas, tá? Essas empresas que eu acabei de falar para vocês, tá? Essas empresas de ônibus passavam a trabalhar diretamente para as facções criminosas e as facções criminosas reinvestiam o dinheiro, tá? Em operações imobiliárias, às vezes compravam imobiliárias, tá? Eu vou falar para vocês que é muito simples vocês entenderem. Vocês viram recentemente um operador imobiliário que faleceu, que teve a sua vida ceifada no aeroporto de Guarulhos recentemente? Vocês viram que ele operou 500 milhões de reais para o PCC ou foi Comando Vermelho? Eu não estou lembrado agora qual era. Eu nem faço questão de saber qual era a organização do mas aqui participou. Deixa eu errar, tá? Mas ele era adquirente patrimonial, tá? Certo? Para uma dessas organizações criminosas, tá? O que ele fazia? Ele adquiria esse patrimônio como um investidor, tá? De área para a construção de imobiliária. Hoje, quando você adquirir apartamento, você só vai ter a legalização dele ao fim do pagamento, tá? Então, não pense, certo, que no momento que você está pagando todos os meses, ou toda semana, ou todo quinzenalmente, ou semestralmente, isso depende do teu plano de pagamento, tá? Que você não seja obrigado, você não tenha a informação prestada pela construtora ou incorporadora para a Receita Federal. Você tem, tá? Através do QMOB ou CMOB, tá? DIMOB, através da DIMOB, tá? Através da DIMOB, você paga uma parcela e essa parcela mensalmente ela é apresentada. Só que quando você adquire o terreno para apresentar, para iniciar, certo? O empreendimento imobiliário, tá? Você não tem DIMOB. Você simplesmente vai com uma mala de dinheiro junto ao proprietário da construtora, tá? E diz para ele, olha, adquire lá o terreno, vamos construir junto contigo, certo? E pronto, acabou. O momento do investimento das facções criminosas é até o momento que se inicia a primeira laje. Iniciou a primeira laje, elas não mais, tá? Pelo menos é a praxe, tá? Certo? Não mais investem. Não ser aqueles que não são tão profissionais assim, tá? Certo? Aqueles que os profissionais é até a laje. Por quê? Porque eles imputam ao proprietário da construtora a compra da areia, certo? Para a construção
como é que é o nome, rapaz? Da fundação, certo? Na empresa fulano de tal, que também já faz parte da facção. A compra do ferro na empresa fulano de tal, que faz parte da facção, certo? A compra do cimento na empresa fulano de tal, que faz parte da facção, certo? O pagamento dos empregados normalmente são feitos em dinheiro, que a própria facção leva, certo? Para que esse dinheiro seja pulverizado e volte para ele de forma, certo? Através dos pagamentos dos proprietários, certo? Que fazem isso, e normalmente eles fazem um contrato de mútuo como empréstimo, certo? Ou através de uma operação, certo? De empréstimo através de uma oferta, como compra e custódia de título, tá? Então, quer dizer, só para que vocês entendam isso. E às vezes eles montam hold, e a partir desse momento eles montam holds patrimoniais para administrar esse patrimônio. Era o que esse rapaz fazia, né? Até ele achar que ele era, tipo assim, o mago do negócio, né? Só que ele encontrou vários fuzis pela frente, né? Certo? Agora, em 2024, nós tivemos também a verba das OS, tá? O que acontece dentro das OS? O Estado, no sentido lato, contrata uma OS para administrar escola, hospital e tarará, tá? E através de um processo de corrupção, tá? Alguém titulariza as empresas prestadoras de serviço para essa OS, tá? E no momento que você titulariza as empresas prestadoras para essa OS, tá? É onde entra a facção criminosa, porque ela impõe à diretoria da OS, tá? A contratação da empresa XYZ, tá? Para prestar serviço. E aí começa, certo? Todo o sistema de lavagem. Como o dinheiro entra legítimo, ele entra ilícito e sai legítimo, tá? A questão da evasão de divisa, tá? Ela sai regular. Eu chamo de evasão de divisa, mas na verdade não é muito evasão de divisa, né? Ela é evasão de divisa porque ela advém de um ato ilícito, que nós já sabemos, tá? Mas se você pegar toda a operação, tá? Toda a operação ela é lícita, tá? Então nós não podemos titularizar de evasão, tá? É uma simples transferência para uma conta internacional, tá? Porque é pago os impostos, ser recolhidos os impostos, né? Nós temos toda uma estruturação para que seja feita essa transferência, tá? Então, até aquele momento, tá? É tudo legítimo. Agora, quando se vai buscar da onde vem o recurso, é que vem a ilicitude, é onde você consegue, né, capturar, né, cada fato com a capturação do Código Penal e conseguimos aí verificar cada fase, certo, dos crimes cometidos. E em 2024 também nós tivemos crimes contra a organização também em São Paulo, tá? Que foi entre 2016 e 2021, tá? Só que esse operou cerca de 1,5 bilhões de reais, tá? Dentro de uma OS, certo? Do qual eles falsificavam guias de previdência social, pagavam a maior para não ter problema, tá? Eles declaravam empregados que não existiam no CAGED, faziam tudo para poder não ter problema, certo? De fiscalização, tá? E aqui nós temos também um gráfico de como funcionava, certo? Isso vai ficar depois para o Papaléu, e o Papaléu pode fazer uma distribuição desse material sem problema nenhum, tá? Para que as pessoas entendam bem, tá? Nós tivemos um outro caso, que é agora, que é a Operação Copia e Cola, que foi a operação que mudou essa estruturação, né? Essa sofisticação do crime organizado, que agora é a aquisição das empresas, tá? Foi em 2025. Tá? Que é o crime de organização criminosa, certo? Lavagem de dinheiro e evasão de divisa, que abril de 2025 a Polícia Federal de Investigação teve desde 2022, após suspeita de fraude na contratação de OS também, para administrar, operacionalizar e executar ações de serviços de saúde no município de Sorocaba. Tá? Certo? A investigação apurou conduta do prefeito e seus diretores e determinadas empresas que precisaram fraudar a execução do serviço. Era mais ou menos essa que eu estou dizendo. Só que, na verdade, aqui eles adquiriram as empresas. Tá? Eles passaram a adquirir. Antigamente, não. Antes, eles simplesmente imputavam, né, através da ameaça, né, da grave ameaça, a utilização do recurso deles através dos contratos. Agora, eles adquirem. Eles tiram a pessoa, por quê? Porque, na verdade, eles corriam o risco de alguém denunciar a ameaça, né? Ou falar que estava fazendo aquilo sobre ameaça e tal, aquela coisa toda. Então, agora eles eliminam o risco. Eles adquirem, tiram o Evandro do negócio, né?
certo? E passam a administrar da maneira mais adequada que eles acreditam ser, tá? Para manter, né, toda a organização criminosa funcional. Nós tivemos também, agora, que é a Operação Cartel do Pregão, tá? Que também agora em 2025, também foi outra investigação da Polícia Civil em São José dos Campos. Por que eu venho falando de municípios, tá, pessoal? É para que vocês entendam que eles não atuam aonde existem grandes operações, tá, de fiscalização. Existem estados? Sim, existem. Se nós formos buscar, existem. Tá? Mas aonde eles estão indo buscar essas operações? Em municípios. Aonde a fiscalização ela é reduzida, tá? Aonde, como é que eu posso te dizer? O diálogo, tá? Ele é mais palatável ao poder público, o diálogo da organização criminosa, ele é mais palatável ao poder público, tá? Quando o sistema de segurança também atua de maneira diferenciada, né? É onde ele mantém o controle, tá? Então, em municípios é muito mais fácil, tá? A organização criminosa manter, tá, esse sistema. Nesse crime aqui, nessa operação Cartel do Pregão, foi descoberta a existência de um cartel empresarial que atuava em licitações públicas oferecendo até 3 vezes mais valores superiores aos praticados no mercado, levantando um forte indício de superfaturamento e simulação de concorrência. É aquilo que eu venho falando para vocês. Eles compram a empresa, participam de licitação entre grupo, aí eu chamo de grupo econômico, tá? Através de grupo econômico. Não é um grupo econômico de maneira formal, porque não existem sócios comuns. Tá? A gente chama de grupo econômico porque eles pertencem ao mesmo cartel, tá? Pertencem à mesma organização. Tá? Só para que vocês entendam. Tá? Existe de uma maneira formal de formação de grupo econômico, de uma maneira legal. Grupo econômico ele é determinado por sociedade comum, tá? Para que vocês não entendam. O doutor José está falando besteira, não é isso, tá? Mas eu estou simplificando para vocês. Tá? Quando eu digo formação de grupo econômico, tá? É porque eles pertencem ao mesmo cartel, tá? Certo? Pertencem ao mesmo cartel e pertencem à mesma organização criminosa, tá? Não significa que se você for buscar na formalidade da lei, tá? Ali há uma existência de formação de grupo econômico, tá? Só para deixar claro para vocês, quando eu falo em formação de grupo econômico, não é buscando o que diz a lei, tá? É a prática criminosa. Tá? É grupo econômico, porque pertence ao mesmo cartel, tá? E ali se uniram para praticar o crime, tá? Ou a organização criminosa, que juntamente com a formação do cartel, que são 2 coisas diferentes, tá? Formação de cartel e organização criminosa são 2 coisas distintas, tá? Se uniu a um cartel que naquele momento funcionou para fraudar a um processo licitatório, tá? Porque ele pode ser desfeito naquele momento, tá? Ao término do processo licitatório, tá? E ali sim há uma formação de grupo econômico para poder de empresas adquiridas pela organização criminosa. Nesse processo foram verificados uma fraude de mais de 50 milhões de reais em contratos públicos com indícios de lavagem de dinheiro. Essa investigação do cartel do Pregão ainda está em curso, tá, pessoal? Eu não posso dizer para vocês se vai levar à prisão ou não, tá? Nós temos aqui alguns advindo da Lei 14.133, tá, de 2021, tá, eu vou para encerrar, porque o tempo está encerrando, isso aqui é uma conversa, na verdade tem uma mesa redonda, né, porque eu acho que cada um tem fatos para trazer, é um tema muito intrigante. Tá? Alguns aspectos proibitivos da prática, tá, que eu ainda acredito ser, tá, diante da sofisticação e da evolução diária do crime. Porque eu sempre digo o seguinte, as nossas leis não evoluem, tá? Não evoluem na velocidade que o crime evolui. Tá? Nós temos aqui diariamente uma sofisticação. Quando você pensa que você usa o Apilex para minerar dados e descobrir de onde vem o recurso, com certeza absoluta, a organização criminosa sabe quem está operando o Apilex.
para saber de onde veio o dado que está lá. Tá? Eu estou dizendo, a Plex para vocês é um programa, tá, que nós usamos para fazer mineração de dados, através de um CPF ou através de um CNPJ. Através do CPF e CNPJ, a gente sabe quem é o vizinho lateralizado das pessoas. Tá? Então, só para que vocês entendam. Mas só que se eu fizer isso, a sofisticação é tão grande do sistema criminal, do sistema criminal, né, que é capaz do crime hoje, do sistema criminal, saber quem opera. Né? Então, não tipo assim. E outra, a contaminação das nossas polícias pelo sistema que hoje funciona através da organização criminosa, né, torna até temerário que nós façamos essas investigações todas. Tá? Por isso que, às vezes, vocês acreditam que demora-se tanto tempo, como o processo aqui começou em 22 e só terminou em 25, né? Com certeza absoluta, esse procedimento passou por várias mãos e pessoas que desistiram ao descobrir outras coisas no meio do caminho, porque com medo e receio de estar diante de uma forte ameaça ou, né, de ter sua vida realmente ali sob risco. Mas, voltando ao que eu estou falando da 14.133, né, as práticas proibitivas do crime de lavagem de dinheiro, assim, um sistema de proteção que a lei previu lá, né, o legislador previu como uma forma, tá, de coibir esse tipo de crime. Que é a obrigatoriedade do parecer jurídico, não mais meramente opinativo, tá, agora vinculativo, a obrigatoriedade de elaboração de ETP, que é o estudo técnico preliminar, exigência maior de treinamento e tecnicidade do agente público, que são fiscais de contratos. Tá? Uma das coisas aqui que não previu é que todos os fiscais de contratos deveriam ser servidores públicos efetivos, né? Mas aí, se você colocasse servidores efetivos, você obrigatoriamente obrigaria o Estado a concursar, né? Certo? Ou manteria o Estado sempre naquela linha tênue da lei de responsabilidade fiscal, né? Um comprometimento com o pessoal. Tá? Então, quer dizer, o legislador foi sábio ao ponto de dizer que pode ser qualquer um fiscal de contrato. Tá? A maior fiscalização por parte do controle interno e externo, na fase interna e externa, tá? Nas licitações, maior estreitamento da atividade do Poder Executivo e do Judiciário, permitindo, assim, a colaboração nacional e internacional que reduzam e dificultem crimes de atividades penais de lavagem de dinheiro. No Brasil, nós podemos citar, certo? Dentre essas colaborações, tá? Vários tratados e vários acordos firmados com governos de outros países através da Controladoria Geral da União, né? Que firma depois o arrastamento, acaba trazendo para os estados através das controladorias dos estados ou através das secretarias de segurança pública, trazendo as estratégias todas de proteção ao recurso. Nós temos aqui 10 estratégias que foram feitas através do ENCLA, tá? Que é a Estratégia Nacional, que é a plenária que trata da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, tá? Que foi feita agora em 2025. Eu vou citar para vocês algumas das ações, que é mapear, definir mecanismo de prevenção e combate à fraude bancária eletrônica por meio de falsas centrais de atendimento. É mais ou menos o que se tenta fazer hoje, né? E até hoje não se conseguiu, que são essas ligações todas que a gente consegue receber, e-mails, links, né? Para tentar mapear de onde vem. Só que aí o crime se sofisticou, né? Existe um chamado mixer, né? Como é que é o nome, rapaz? É mais ou menos como o do Bitcoin. Tem a hash, né? Certo? Que o Bitcoin, na verdade, é trocentos números, né? Certo? Números e letras, certo? E aí existe um mixer que passa por várias operações bancárias, né, dentro de bancos que não são legalizados, bancos internacionais, para que agora o dinheiro chegue legalizado na conta da pessoa física, tá? Então, quer dizer, esses mixes todos, tá? O crime já conseguiu legalizar. Vai elaborar diagnóstico e analisar riscos de inserção do crime organizado em cadeias econômicas produtivas lícitas, ampliar a transparência de pessoas jurídicas, assegurando a identificação
dos benefícios dos beneficiários finais. A ação 4, a proposição de requisitos mínimos dos procedimentos de exploração de bens minerais, tá? E a fim de inibir a inserção do crime organizado na cadeia produtiva. Vocês já observaram, pelo menos aqui no estado do Pará, tá? Vou trazer aqui, tá? Para nossa, vou regionalizar a presença do crime organizado no commodity da mineração, tá? Vocês já observaram a quantidade de apreensão, tá? Acho que é de caceterita e de manganês, que é o subproduto do alumínio, né? É o do alumínio, né? De exploração indevida que é feita para poder depois fazer a lavagem de dinheiro, né? Quer dizer, em áreas que não têm autorização para poder fazer a devida exploração, né? Se vocês fizerem uma análise no estado do Pará, nós já tivemos milhares de apreensões, tá? de empresas, subempresas, né? Empresas que funcionavam de forma regular, tá? Porque estavam regularmente, certo? Fixadas dentro do sistema, certo? Do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Que é o conhecido CNPJ, tá? E pagando seus impostos, recolhendo tudo, mas operavam de maneira irregular porque, na verdade, o recurso não era para operação ilícita, né? Era para lavagem. E dentre elas, todo mundo, eu estou vendo ali o Papaléu já no microfone, já me cortando, tá? Então eu vou cortando, certo? Mas para que vocês entendam, né? Eu ainda tinha aqui mais umas 30 laudas para poder falar para vocês sobre lavagem de dinheiro, né? Certo? Mas para que vocês entendam, certo? O quanto nós estamos hoje, tá? Expostos a isso, tá? Uma coisa para quem gosta de futebol, tá? Que está sendo investigada é a tal das bets, tá? Certo? Porque ela se iniciou sem uma regulação, tá? Ela se iniciou sem uma regulação e agora não se iludam. Existe uma aparente regulação das bets, tá? Uma aparente regulação das bets. Então, nós estamos expostos a isso, tá? Então, pessoal, bom dia para vocês. Meu material vai ficar disponível aqui para que vocês possam copiar. É interessante. Se vocês, quem não fez direito penal, tá? E tiver interesse, certo? E passar a explorar, certo? O direito administrativo como matéria fim de exploração da atividade econômica da advocacia, tá? Eu convido vocês para que vocês venham. Eu faço que nem a Caixa Econômica, né? Vem você também para cá, vem, né? Certo? Porque o direito administrativo é um direito bonito e que envolve o direito penal de uma maneira mais limpa, não é um direito penal que envolve crimes contra a vida, né? Mas envolvem crimes contra várias vidas, porque quando você envolve corrupção, você está matando várias pessoas, porque você deixa de colocar o dinheiro, investimento público, como é que eu vou dizer assim? As obrigações de investimentos públicos e políticas públicas obrigatórias, como saúde, educação, tá? E segurança pública, tá? Que deveriam existir como prioridade e acabam sendo desvirtuado esse recurso através, não mais de uma simples corrupção, como a gente conhecia na década de 70. Esse crime de corrupção da década de 70, esqueça, não existe mais. Tá? Não existe mais. Aquele crime do conchavo. Me contrata que eu te dou X, me contrata que eu te dou X. Isso acabou. Tá? O crime da década de 70, o crime político da década de 70, não encerre isso na cabeça de vocês. Não existe mais. Se sofisticou. Tá? Então, pessoal, convido vocês a participarem, certo? Da nossa vida do direito administrativo, aprofunde o estudo de vocês, não mais com esse viés meramente acadêmico, mas com viés prático, tá? E tem esse olhar, tá? Não só olhar para os livros, mas olhar para a sociedade, porque o direito administrativo está presente na sociedade, tá? Então, pessoal, bom dia e bons estudos ainda, que eu acho que durante o dia todo vocês ainda terão várias aulas. Incontinente, passo a palavra para o Dr. Danilo Bezerra. Bom dia. Me chamo Danilo Bezerra, sou advogado, mestre em Gestão e Desenvolvimento do Meio Ambiente, especialista em Direito Administrativo e também sou pesquisador pelo grupo de pesquisa Grandes Projetos na Amazônia.
eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre desafios à gestão do meio ambiente e impactos ambientais. Nós estamos na iminência da COP30, também chamada de Conferência da Floresta, e existem expectativas mistas em relação a esse evento. Alguns dizem que a COP30 é uma janela de oportunidades para a Amazônia, no sentido de crescimento, melhorias. Outros apontam que a COP30 ela não avança para além do discurso, né? No sentido de que se fala muito em sustentabilidade, porém os problemas ambientais eles persistem e estão até, de certa forma, transparentes na Belém e na Amazônia no geral. Uma das pautas da COP30, uma das principais, é justamente se discutir os impactos ambientais, como se mitigar, como se enfrentar esses impactos. E dentre eles, a gente pode citar uma das maiores preocupações da comunidade, que são as alterações climáticas. Bem, as alterações climáticas elas são um dos conhecidos impactos do meio ambiente. E para a gente avançar nessa discussão, seria interessante a gente tecer algumas definições em relação a impactos ambientais. A gente entende esses impactos como sendo um produto da dinâmica entre o ser humano e o meio ambiente. E esses impactos, eles se transformaram, se evoluíram ao longo do tempo. Algumas décadas atrás, os impactos, eles podem ser uma dimensão mais local, mais regional. Hoje em dia, porém, principalmente após a Revolução Industrial, o processo de globalização, o avanço da tecnologia, esses impactos eles já alcançam uma escala global. Hoje, nós já podemos falar sobre extinção em massa de espécies, né? Nós já estamos na considerada a sexta extinção em massa de espécies. Podemos falar das próprias alterações climáticas, né? Os desastres ambientais que vêm acontecendo nas últimas décadas. São todos impactos produtos da ação humana no meio ambiente. E, juntamente com isso, surge a gestão ambiental. E nada mais é que a criação de práticas, políticas, leis, instrumentos e estruturas para fazer frente a esses impactos. E depois de ter se chegado à conclusão que os recursos naturais são finitos e esses impactos, eles causam prejuízos até irreparáveis à humanidade, que começou a se discutir acerca da necessidade de se gerir o meio ambiente. Falando a nível do Brasil, apesar disso ter acontecido um pouco tardiamente, mais precisamente a partir da década de 80, quando no âmbito internacional já se discutia a questão da necessidade de criação de uma legislação ambiental robusta, no Brasil ele possui um arcabouço jurídico extenso, no sentido de leis que visam proteger e preservar o ambiente, né? Nós podemos citar a própria Constituição Federal, a partir do artigo 225, né, que estabeleceu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, estabeleceu, inclusive, que esse princípio é um princípio que fosse um caráter conformador, no sentido de que toda a estrutura jurídica que se seguiria a partir dali deveria observar o meio ambiente. Nós podemos citar a Política Nacional do Meio Ambiente, que
também criou uma série de mecanismos voltados para a preservação do ambiente e várias outras normativas, Código Florestal, a própria Lei de Crimes Ambientais, falando do sistema em si de preservação do meio ambiente no Brasil. Nós temos diversos órgãos que atuam nesse sentido, tanto em âmbito federal quanto estadual e até no município. Em âmbito federal podemos mencionar o IBAMA, ICMBio, o CONAMA. No âmbito do estado, nós temos o IDEFOR, o Rio, o POEMA, e no município as secretarias do meio ambiente. Então, sim, existe uma estrutura, né, voltada para executar políticas ambientalistas, mas ainda assim persiste essa atmosfera de ineficiência, né? Ok, existem os órgãos, existem legislações, mas a gente continua testemunhando situações de danos ambientais, situações de como se não existissem leis em relação a isso, né? Isso em vários âmbitos, seja na questão da gestão de resíduos sólidos, saneamento, proteção das florestas, enfim. E por quê, né? Fica essa indagação, esse incômodo. Por que isso acontece? Para analisar isso, a gente pode partir dos teóricos a respeito da ecologia política. O que a ecologia política diz? Que não se pode falar, não se pode discutir sobre o meio ambiente de forma separada, de forma apartada das discussões acerca dos contextos socioeconômicos, dos contextos políticos da sociedade. Não se pode falar de meio ambiente se a gente não falar de política, se a gente não falar de economia. Por quê? Desde os ideais iluministas, que colocaram o ser humano como centro, né? Centro de todas as coisas. Daí surgiu o etnocentrismo, colocou o ser humano nessa posição, onde ele está acima de todas as coisas no mundo e todas as coisas, todo o meio ambiente, ele está ali para ter alguma utilidade, né, para o ser humano. Ele está ali para atender as necessidades do homem. Tanto que, atualmente, nós estamos na era geológica, né, chamada antropoceno, né? O homem no centro, e não num bom sentido, mas no sentido de que as coisas giram em torno dele, começam e terminam em torno dele. E quando a gente fala de atender as necessidades humanas, essas necessidades elas também se transformaram ao longo do tempo. No começo, antes da Revolução Industrial, a gente observava que essas necessidades elas tinham mais de autossustento. Se a gente for citar o período do feudalismo, as coisas se voltavam mais para o atendimento daquelas necessidades próprias do homem. Mas após o contexto da Revolução Industrial, após o contexto da globalização, a necessidade ela se voltou para a produção, a produção em massa, para se alcançar o capital. Então, e é um processo muito interessante porque isso é colocado de uma forma tão internalizada que é como se o ser do homem, o nosso sentido de existir, estivesse atrelado a produzir. Nós só significamos enquanto pessoas, enquanto nós estivermos dentro dessa lógica de estar produzindo, estar adquirindo riqueza e crescendo. Então, toda a estrutura, inclusive normativa, as leis, por mais que existam leis voltadas para a preservação ambiental, mas a estrutura social, a estrutura jurídica
estruturas econômicas elas crescem partindo dessas sementes, né? Uma árvore de sociedade que se cria a partir dessa lógica. Porém, apesar disso ser vendido, né, como a nossa razão de ser, apesar de ser colocado de forma disseminada para todo mundo que é assim que se vive, a realidade ela nos mostra algumas questões que nos fazem questionar essa lógica, né? Porque algumas pessoas, alguns grupos, eles são excluídos, né, desse resultado que é vendido, né? Essa lógica ela vem do desenvolvimento, vem do crescimento, do acúmulo de riqueza. Mas o que a gente observa é que alguns grupos acumulam a riqueza e outros grupos não. Outros grupos são excluídos dessa equação. E aqui a gente está falando de desigualdade social, de desigualdade econômica, e acompanhando essas desigualdades está a desigualdade ambiental. Enquanto alguns eles tiram maior proveito dos recursos ambientais, né, no sentido de obter o lucro, obter os resultados da exploração dos recursos ambientais, outros não têm acesso não têm acesso a esse lucro, além de outros acabarem por arcar com os custos negativos dos impactos ambientais de forma mais severa do que aqueles que tiram proveito de recursos ambientais. E para exemplificar, como eu citei, eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre grandes projetos, e uma das nossas áreas de atuação é em Barcarena. Barcarena, que compõe a região metropolitana de Belém. E Barcarena foi um município que passou por esse processo de lá atrás, lá na década a partir da década de 60, 70, como na época da ditadura militar, onde, à medida que no âmbito internacional se discutia a necessidade de se observar, a necessidade de se observar a proteção do meio ambiente, no Brasil a gente passou por um processo onde foi incentivado, né, um processo de industrialização, a Amazônia precisava ser povoada, ser desenvolvida, então Barcarena passou por isso. E hoje existe um polo industrial, conta com diversas empresas que estão lá, empresas internacionais que estão lá há muitos anos. Basicamente, a pesquisa ela se volta atualmente sobre a atuação de duas empresas, a Hydro e a Imerys, que hoje se chama Artemis. E assim, o cenário que a gente observa lá é justamente esse, onde existem multinacionais, os executivos estão ali se aproveitando da mineração dos recursos provenientes da Amazônia. Muitas vezes esses executivos sequer estão aqui no Brasil, muitos deles atuam de outros países, enquanto que as comunidades ribeirinhas, as comunidades locais, principalmente aquelas situadas ali na Vila do Conde, elas arcam com os custos negativos dessa atividade. Elas é até meio estranho, né? Mas apesar de Barcarena ser um local circundado ali de rios e água, não foram raras as situações em que as comunidades locais estiveram sem água potável, fora a poluição do ar, a poluição dos rios e etc. Então, a ecologia política ela vai evidenciar isso. É difícil se gerir, né, o meio ambiente, é difícil se enfrentar os impactos ambientais se a sociedade em si ela se organiza a partir de uma lógica que já causa essa segregação, né, entre impacto e crescimento. E os desafios eles adquirem um caráter assim, ainda mais dificultoso de se enfrentar, porque, por exemplo, no caso do Barcarena, a gente está falando de multinacionais.
que atuam não só no Brasil, atuam em outros países. E daí já se surge uma série de problemáticas, como a legislação brasileira, como ela vai alcançar esses executivos se ela tem limitações territoriais. No município, a legislação municipal varia no limite do município, estadual, no estado e federal do país. Sendo que esses impactos ambientais, muitas vezes, eles ultrapassam esses limites normativos, né? Somente na Amazônia, os impactos eles vão para além do limite do Brasil. Então, esse é um dos desafios que a gente pode enumerar, desafio da gestão ambiental, que é a questão das limitações territoriais normativas. O segundo é justamente essa falta de estrutura administrativa, né? Hoje a gente está na sociedade de risco, né? Que a gente ouve falar no direito ambiental, que é as nações elas não têm não tem estrutura para lidar com os riscos do avanço tecnológico, mesmo produzindo legislações que tentam criar situações de precaução, de prevenção, não se dá para se prever com 100% de certeza o que pode acontecer, fora a questão econômica mesmo, questão dos interesses socioeconômicos. As políticas ambientais, elas a eficácia delas ela fica condicionada aos interesses governamentais. Enquanto elas não forem prioridades, é difícil se falar em efetividade dessas políticas. E por isso que, diante de toda essa construção, a gente chega nessa atmosfera de incerteza em relação ao COP30, em relação aos próximos eventos relacionados ao meio ambiente, porque eles envolvem questões que são bem profundas, são estruturais, históricas. E para concluir, o que eu gostaria de colocar é que a gente cria uma expectativa em cima da COP30, né, na intenção de se esperar que os governantes eles tomem atitudes em relação à preservação do meio ambiente. Belém mesmo, a gente enfrenta questões antigas que permanecem relacionadas ao saneamento básico, relacionadas à gestão de resíduos sólidos, ainda que a gente esteja observando, né, transformações na cidade, mas a gente se questiona para quem são essas ações que estão sendo implementadas. E é isso que é importante lembrar, que o direito ambiental, os movimentos ambientais, antes do governante se reunir ali para decidir se vai criar alguma norma ou não, essas questões elas se originaram da comunidade acadêmica, desde lá dos anos 60, e dos movimentos sociais. Foram os movimentos sociais, as comunidades locais que foram protagonistas, né, em apontar, não, tem alguma coisa errada, se a gente seguir por esse caminho, a gente pode chegar no ponto de não ter retorno, juntamente com a comunidade acadêmica. Então, é importante nós nos empoderarmos nesse sentido, de que o papel de se discutir e se demandar, ele vem primeiro da gente, e a gente tem que tomar isso para si de forma a não esperar que a administração pública, que o Estado resolva um problema sem escutar, né, aqueles que são principalmente atingidos, sem escutar as comunidades, sem escutar os povos indígenas, os povos tradicionais, sem escutar a comunidade acadêmica, para assim se chegar a um ponto onde se pode discutir de forma eficaz, para além do mero discurso acerca da gestão ambiental e dos impactos ao meio ambiente. É isso, obrigado. Comigo aqui o cerimonial mais uma vez, tá?
Obrigado. Eu queria justificar a ausência prematura do nosso palestrante José, porque ele teve um compromisso médico. Agradeço ao nosso último palestrante, doutor Danilo, pela bela palestra. Já tinha escutado o senhor anteriormente, doutor, e eu queria ter uma oportunidade de escutar com mais tempo, porque tem muito conteúdo. E agora, para encerrar, acho que essa parte da mesa, vamos abrir se alguém tiver alguma pergunta ainda para os que nós estamos aqui. Estaremos com o prazer de responder antes do encerramento desse painel. Alô? Não havendo perguntas, eu queria agradecer mais uma vez aqui, agradecer honrosamente os meus companheiros de mesa. Obrigado aqui, doutor Evandro, doutor Danilo, doutor José. E, em nome desta mesa da Universidade da Amazônia, nós fechamos esse painel. Né? Muito obrigado, boa tarde, bom almoço a todos.